Olá, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Osiel Gomes e nós estamos aqui dando início ao curso de Línguas Bíblicas da ELB, Escola de Línguas Bíblicas. O propósito é ajudar você a ter um conhecimento passivo das línguas originais, do grego, do hebraico, e também um curso instrumental de inglês, para ajudar você a ter acesso a livros, dicionários, aos recursos de bíblias que estão disponíveis na internet, bíblias digitais que a maioria vem no inglês e que você precisa ter um conhecimento de como usar essas ferramentas tão maravilhosas, importantes para o seu crescimento espiritual. Nós queremos dizer a todos que aqueles que escolherem o curso, por exemplo, de hebraico, vão receber um áudio do texto bíblico escolhido, que é do livro dos Salmos, para que você ouça aquele capítulo, que nós estaremos enviando o áudio e também o texto. Você, durante a semana toda, vai ouvir o áudio no hebraico para desenvolver o seu ouvido, a sua escuta, pois nós estaremos trabalhando 3 coisas: a porta visual, olhar para o texto, conhecer as letras, as consoantes, os sinais; a porta motora, você vai ter a prática dos exercícios do hebraico; e também a parte acústica, você vai ouvir, mas você vai falar. Nós estaremos trabalhando esses níveis. A nossa metodologia será da seguinte maneira: quem escolher o curso de hebraico, durante a semana, vai receber o áudio do Salmo 1. Vai ouvir logo que ao amanhecer, ao meio-dia, e antes de dormir, vai ouvir 3 vezes durante o dia aquele salmo. Tanto vai ouvir, como também ler o próprio salmo. Para que isso? Para que você vá se familiarizando com a escuta do hebraico. Gordon Schauer, na obra que ele escreve, ele diz que quem deseja se aprofundar no conhecimento do hebraico, não adianta decorar vocábulos, não adianta procurar no final de semana fazer um exercício. Quem deseja se aprofundar no hebraico tem que se acostumar a ouvir o hebraico, a cantar em hebraico, a ler a Bíblia hebraica. E o nosso objetivo é conduzir você a fazer uma imersão dentro do próprio texto bíblico. O aluno que fizer dessa forma, para os 3 cursos, estarão seguindo a metodologia correta e estaremos acompanhando você, ok? Então, nós estaremos trabalhando nesse tripé, baseado nessa estrutura, para ajudar você a desenvolver a leitura e ter uma aproximação maior com o texto hebraico, semelhantemente com o grego, semelhantemente também com o inglês. A metodologia, ela será aplicada nos 3 cursos. Nós estaremos disponibilizando tudo no nosso YouTube e você poderá nos acompanhar, ok? Nós estamos primeiramente dando uma noção de como o curso vai se processar. Também estaremos disponibilizando a referência bibliográfica, tanto de obras no inglês, como também de obras no português, gramáticas, dicionários, que vocês poderão adquirir para o crescimento e desenvolvimento nessa área de estudar as línguas originais da Bíblia Sagrada. Então, feito isso, nós iremos dar início à nossa aula introdutória do hebraico bíblico. Primeiramente, alguém pode perguntar: Pastor Osiel, qual a necessidade, qual a importância para se estudar o hebraico bíblico? Por que eu devo estudar o hebraico bíblico? É necessário isso? Me apresente alguns motivos para que eu tenha interesse. Prestem bem atenção. Às vezes você não tem interesse em um curso, em estudar uma língua,
porque você não se sente motivado a fazer isso. Alguns que vão para o seminário, fazem um semestre de grego e depois de hebraico e se esquecem, não se dedicam mais. É muito maçante, acha cansativo, desgastante. Mas prestem bem atenção uma coisa: aprender qualquer idioma é por demais uma bênção e também uma aventura. Quem aprende um outro idioma cresce em conhecimento, cresce em cultura, tem uma outra desenvoltura. Agora imagine você, querido irmão, você, querida irmã, professor da EBD, querido pastor. A primeira razão para você se dedicar ao estudo da língua original do Velho Testamento hebraico é que, na verdade, você vai ter o prazer, você vai ter a alegria de ler a Bíblia naquele próprio idioma que ela foi escrita. Você já imaginou isso? Eu quero dizer que nós temos hoje traduções maravilhosas, mas nenhuma delas, apesar dos esforços dos biblistas, dos gramáticos, dos hebraístas, nenhuma delas podem alcançar na sua essência a realidade do idioma hebraico. Pense agora você que está me ouvindo, pense agora você que está me assistindo, ler o próprio texto original do Velho Testamento na língua em que ele foi escrito. Por que que isso é importante? Como eu estou dizendo, as traduções, elas não vão dissecar toda a realidade. Questões verbais, questões dos tempos, questões de pronomes, a sintaxe, toda essa estrutura você só vai encontrar lendo o original, lendo no próprio hebraico, no idioma em que a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito. A segunda razão para você estudar o hebraico bíblico é que nós podemos entender que quem estuda o hebraico bíblico passa a ter consciência de que não está pisando em um terreno com areia movediça. Porque nós temos hoje muitas versões antigas e modernas. Agora imagine conhecer a realidade, se o tradutor, se quem escreveu seguiu à risca o texto original, se ele não alterou, se ele não mudou. Só pode ter essa percepção, essa análise, esse olhar, aquele que tem o conhecimento do hebraico bíblico. Ok? Então, essa é a segunda razão para você se dedicar ao estudo do hebraico bíblico. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia lá em Gênesis primeiro livro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Se você ler esse texto bíblico, imagine que alegria você abrir a Bíblia hebraica e atentar para a expressão Bereshit, no princípio. Entenda como é maravilhoso compreender, e você vai saber se o próprio autor ele foi fiel naquela tradução. Então, a segunda razão é que você não vai estar pisando em um terreno infalso. Você vai para as outras versões, você vai para outras obras, mas você tem a certeza de que você conhece o hebraico para analisar e julgar e criticar aquelas obras. A terceira razão para você dedicar-se completamente ao estudo do hebraico é porque hoje os nossos comentários bíblicos, que na maioria vêm do exterior, eles são compostos de termos, vocábulos, em sua maior parte, tanto no hebraico como no grego. E você não sabe se aquele autor ele está usando o significado daquele vocábulo de modo correto. Daí, quem tem conhecimento do hebraico, quem tem conhecimento dos vocábulos do hebraico, vai saber se aquele autor, se aquele escritor do dito comentário está sendo fiel ao mesmo, se ele seguiu o sentido da palavra na sua raiz. Então você precisa estudar hebraico para analisar até mesmo os comentários que vêm para o Brasil, já traduzido do inglês para o português e de outros idiomas. Então você não vai ficar aleatório, você não vai ficar à mercê
de outros, mas você vai ter uma firmeza conhecendo os vocábulos hebraico e as suas traduções que são feitas para o português. A quarta coisa que você precisa atentar para fazer o hebraico é que quando você tem um bom hebraico, até mesmo um hebraico básico, você domina todas as consoantes, você domina as vogais, você domina os dois tempos, perfeito, imperfeito, completo, incompleto, você tem um domínio dos pronomes, você já vai ter a capacidade de ter uma boa exegese e também praticar uma boa teologia. É claro, você pode ser um bom teólogo lendo obras de renomados teólogos, mas para se fazer uma boa exegese e uma boa teologia é imprescindível. É necessário que você, querido irmão, se aplique ao estudo do hebraico bíblico. O hebraico bíblico vai lhe levar a esse universo de aventura e de compreensão do que realmente a palavra de Deus quis dizer lá atrás. O original vai te dar uma base, uma substância, para que você tenha uma boa exegese e também você tenha uma boa teologia. É claro, se você pegar várias Bíblias, várias traduções e procurar o sentido, você vai encontrar e vai fazer análise apresentando tais Bíblias. Agora imagine você olhar para o próprio texto original e saber que a palavra correta é aquela ali, que a palavra certa que foi usada e que deveria ser usado era aquela ali. Vale todo o esforço para você estudar o hebraico bíblico. Em último lugar, eu coloco aqui que você deve estudar o hebraico bíblico para aprofundar os seus conhecimentos no Velho Testamento. Quem deseja ser um estudioso aplicado com todo afinco no Velho Testamento precisa do hebraico, porque primeiro, o hebraico é a língua do Velho Testamento. Se você não tem conhecimento do hebraico, como você irá se aprofundar no Velho Testamento? Portanto, eu estou apresentando a você, querido irmão, querido aluno, 5 motivos, 5 razões para você estudar o hebraico bíblico. E é isso que nessa jornada, a Escola ELB de Línguas Bíblicas vai ajudar você. Tomar você em suas mãos, colocando cada coisa no seu devido lugar. Começando com o pequeno alicerce, colocando o tijolinho na parede, colocando cada coisa no seu devido lugar, sem pressa, para que você tenha o prazer e a alegria de ler o Velho Testamento no próprio idioma em que ele foi escrito, o hebraico. Então, nós queremos dizer que é por demais importante você atentar para isso. Nós estaremos usando o livro dos Salmos. Cada capítulo, cada versículo, nós iremos explorar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Observe no quadro a tradução do Salmo 1, que diz assim: Asherei Haish Asher Lohalá Baatzat Rechaim. Observem que quando você olha para o quadro, as nossas Bíblias começam dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu fiz essa tradução da seguinte maneira: feliz o ser humano que não procede no propósito dos perversos. Observem que a palavra Asherei, você tem aí um construto, ou seja, a felicidade, ela não vem de dentro da pessoa, ela não nasce da pessoa, ela é uma construção, e ela não se dá de qualquer maneira. É preciso abandonar a vida pecaminosa, o caminho do ímpio, e viver plenamente na palavra de Deus. Então, perceba a riqueza do hebraico. Você tem aí Haish, o homem. A palavra aí quer falar de um macho. E essa palavra também ela fala do ser humano. E você tem o verbo halak, o verbo andar. Observem que no perfeito cal, a ideia é de se conduzir. Essa palavra, esse verbo andar, na verdade ele está falando de conduta. Então a linguagem do hebraico ela é muito rica, e eu convido você a mergulhar juntamente conosco na aprendizagem desse idioma.
Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Em prosseguimento, nós estaremos tratando sobre a introdução à língua hebraica. Estaremos falando nesse ponto de 5 coisas importantes. A primeira coisa importante que você deve atentar, como vai aparecer aí na tela. Primeiro, o surgimento da língua hebraica. Segundo, o aspecto histórico da língua hebraica. Terceiro, o alfabeto hebraico. Quarto, o hebraico e o aramaico. Quinto, o hebraico e o português. Você precisa atentar para esses pontos históricos para compreender o surgimento dessa língua, como se desenvolveu e como esse texto maravilhoso chegou até nós. Primeiro, quando falamos do surgimento da língua hebraica, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o hebraico ele faz parte da família das línguas semíticas, que vem com o filho mais velho de Noé, chamado Sem. Você pode ler Gênesis, capítulo 10, versículo 21 até o versículo 31. Quando você atenta para esse texto, alguns dizem que crê-se que, na verdade, tudo isso origina-se do cananeu. Você tem aí Isaías, capítulo 19 e também o versículo 18. E alguns estudiosos pontuam que a primeira vez que se é aplicado hebraico para corresponder à língua está no prólogo a Eclesiástico, em 180 antes de Cristo. Então, nós podemos analisar que alguns gramáticos e estudiosos, eles fazem a divisão das línguas que surgem da parte da região semítica da seguinte maneira. Olhe no quadro e atente muito bem para essa divisão. Primeiro você tem aí a semítica oriental, você tem o acádio, mas você tem a semítica ocidental, que aí nós dividimos em setentrional ou norte, que você tem cananeu, moabita, fenício, hebraico, ugarítico e o aramaico. E você tem o meridional ou sul, ainda na parte ocidental. Nós temos quem? O árabe e nós temos o etíope. Então, a primeira coisa que você deve atentar é para essa divisão e compreender claramente que o hebraico ele faz parte dessa família das línguas semíticas. Nós estamos agora tratando sobre o aspecto histórico da língua hebraica. É preciso entender que essa língua, ela desenvolveu-se ao longo de muitos anos e ela é marcada de muitas aventuras. Sabe-se que por mais de 3.000 anos o hebraico deixou de ser língua falada, mas continuou sendo usada como escrita na parte litúrgica, na parte de livros. O interessante é que hoje nós temos o hebraico moderno, o ivrit, que é falado em Israel, mas nós temos o hebraico bíblico, também chamado de hebraico clássico. E é interessante fazer a distinção entre o hebraico moderno e o hebraico bíblico. Em Israel, usa-se o hebraico clássico em algumas escolas. Alguns tendem a mostrar a diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. É claro que essas diferenças, elas podem ser vistas na questão linguística, na questão de vocabulário, na fonologia, mas teólogos, arqueólogos, estudiosos, professores recorrem ao hebraico clássico para entender e compreender muito mais daquilo que foi escrito na própria palavra de Deus. Nós estaremos apresentando agora uma cronologia que você deve acompanhar aí no quadro e memorizar, para que você veja como se processou essa formação desse idioma maravilhoso no qual o Velho Testamento foi escrito. Olhe na tela. Primeiro, nós vamos ter
em 1220 a.C., é o período em que nasce a língua hebraica. Nós temos o ano de 134 a.C., é o tempo em que se dá a conhecida revolta de Bar Koba. Os judeus passam a ir para muitos lugares e também têm contato com outras línguas. É nesse período que o hebraico fica sendo usado somente para leitura e para oração. Nós temos aí 200 a 600 depois de Cristo. Aqui começa a leitura da lei oral. Surgem também as literaturas, como por exemplo, do Talmud em Israel, da Babilônia, no hebraico e no aramaico. É nesse tempo que se dá o segundo momento histórico da língua, o hebraico medieval. Desenvolve-se a língua dos sábios, conhecidas como Mishnaica, que nela se faz presente palavras do aramaico. Nós temos agora 600 a 1700 depois de Cristo. Esse é o tempo marcado por dois momentos importantes. O primeiro é a Idade Média. No tocante à língua hebraica, prevalece tanto o hebraico bíblico como o mishnaico, o que foi muito importante, pois foi nesse tempo que se deu surgimento a escolas de traduções e também gramáticas exegéticas. É também nesse período, já no término do século XVIII, que surge o desejo do hebraico para ser língua falada, como hoje se vê. Por fim, nós temos o ano de 1800 depois de Cristo. Esse é o período em que se forma em Israel o Comitê da Língua Judaica, que atuou no propósito do avanço da língua, sua renovação. O trabalho não foi fácil, mas teve grande êxito, inclusive no surgimento de novos vocábulos e a pronúncia adotada, a sefaradita ou sefadita, que quem esteve à frente liderando esse comitê foi Ben Yehudá. Você acabou de ver o aspecto histórico da língua hebraica. Analise, medite, pesquise e veja como tudo se processou para que esse texto chegasse às nossas mãos. Nós agora estaremos falando sobre o alfabeto hebraico. Você estará estudando conosco 22 consoantes, mas é importante ressaltar que esse idioma, que é semítico, tem características totalmente diferentes do nosso português. Primeiramente, nós podemos analisar que nele não há artigo indefinido. O artigo definido vem junto com o substantivo, com o adjetivo. Também é abundante os substantivos e nós temos orações sem verbos. Podemos ainda apontar que é característica das línguas semíticas começar a leitura da direita para a esquerda. E o que nós podemos analisar é que a ênfase nos vocábulos se dá para 3 consoantes, como também os pontos chamados de necudotes ou vogais. Estaremos estudando os pronomes que são sufixados, estaremos estudando o artigo, estaremos estudando o adjetivo, o construto, tudo ligado a essa estrutura. Mas a primeira coisa é que você deve ter em mente que nós temos aí o alfabeto que é composto de 22 consoantes. Estaremos passo a passo analisando essa estrutura bíblica. E mais uma vez, olhe para a tela. Você está vendo como nós podemos analisar o verso 1 do Salmo 1, do capítulo 1. Olha o que diz: Asherei Haish Asher Lohalá Batsate Rechaim. Observem que a leitura ela começa da direita para a esquerda. E essas letras que vocês estão vendo aí em forma quadrática, na verdade elas são as consoantes do alfabeto hebraico.
Esses pequenos pontos que vocês estão observando, abaixo, acima das letras, na verdade apontam para o que nós chamamos de vogais. Então, você terá esse estudo maravilhoso do hebraico bíblico para abençoar você, para abençoar a sua vida. O quarto ponto que nós estaremos analisando é a relação entre o hebraico e o aramaico. Primeiramente, devemos entender que o povo de Deus, os judeus, quando estavam no exílio, eles aprenderam o aramaico. É a partir desse momento que, na verdade, o hebraico vai deixando de ser a língua falada e seu uso se restringe às congregações, às sinagogas, à liturgia, às orações. Apesar de haver uma relação estreita entre o aramaico e o hebraico, é bom que fique claro que o hebraico jamais descende ou vem do próprio aramaico. Tem essa ligação, mas ele não se origina dele. É porque tem uma ligação histórica do que aconteceu com o povo de Deus em contato com outros povos. Mas quando você atenta para o aspecto bíblico, nós temos passagens na palavra de Deus, no Velho Testamento, que estão em aramaico. Observem na tela, nós temos o texto de Daniel, capítulo 2, versos 4 a 7, Esdras, capítulo 4, o versículo 18, Esdras, capítulo 7, versículo 12 a 26, Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Interessante também que nós temos os targums, que são traduções aramaicas de parte do Antigo Testamento. É preciso entender que, ainda que haja semelhança entre a escrita do hebraico e do aramaico, existem diferenças em alguns aspectos consonantais e também no uso do artigo, mas há uma ligação do hebraico com o aramaico também nesse processo histórico, e devemos atentar para essas particularidades a fim de entendermos que houve um entrosamento desses dois idiomas. Por fim, nós estaremos estudando o último ponto, a questão do hebraico e do português. É preciso entender que entre esses idiomas há grande diferença. Quando tratamos, por exemplo, dos estados psicológicos, o hebraico ele recorre a atitudes físicas. Quando se trata de atitudes mentais, o próprio hebraico recorre aos órgãos do corpo. Isso você vai ver com frequência na Bíblia. E por fim, entende-se claramente que as figuras do dia a dia, elas são usadas, o que torna fácil a tradução. E finalizamos dizendo o seguinte: podemos analisar que o hebraico recorre a metáforas, as quais são aplicadas às coisas humanas, inclusive também a Deus. Um exemplo, as águas andam. Portanto, vamos estudar o hebraico, vamos adentrar no conhecimento desse idioma, pensar de modo semítico, pensar como a Bíblia foi escrita nesse idioma maravilhoso e poder pregar o evangelho e fazer exegese com toda segurança. Eu convido você a entrarmos no próximo passo, estudando plenamente cada consoante do hebraico, para que você tenha o domínio dessa língua maravilhosa. Deus abençoe a todos.